Fala galera, bem-vindo a mais um Jogos do Radar. Eu sou Marcelinho e vamos aqui fazer nossa criação de cenário para essa sexta-feira, dia 21 de outubro, dia de jogos predominantes da Europa, das ligas europeias, mas tem ainda aqui um jogo da série bem importante contra o rebaixamento. Dois, na verdade. Vamos lá, começar aqui, uso a Radar Esportivo. Quem não tem ainda, dá uma olhada aí, radaresportivo.com, para quem gosta de fazer criação de cenário, fazer umas estratégias. É um site bem interessante e eu uso ele aqui que me ajuda bastante, dá para favoritar as ligas aqui e tudo mais. Vamos começar aqui seguindo a ordemzinha. Primeiro, Bundesliga 1, a gente tem um jogo entre Mainz e Colônia, dois times de meio da tabela. O Colônia é o sétimo, o Mainz é o 11º. Dentro de casa, o Mainz ainda não venceu, né? São 3 empates e 1 derrota. E fora de casa, o Colônia é um time mediano, né? Tem uma vitória em 5 jogos. O Mainz é o melhor visitante, né? E vai muito mal dentro de casa. Pegando os últimos jogos do Mainz, já sabemos que não venceu, mas ele vem de um empate 1-1 contra o Leipzig, né? Um jogo difícil. Ele vem de 1-1 com o Hertha Berlim, né? Que poderia ser um jogo para vencer. E uma derrota para o Bayer Leverkusen. O Bayer Leverkusen aqui deu um indício de estar melhorando na competição, né? Mas não foi isso que aconteceu. O Colônia fora de casa, no alemão, vem de derrota para o Gladbach 5-2. Um empate com o Bochum, que vai brigar na zona de rebaixamento, né? Para não descer. E uma vitória contra o Wolfsburg. Aqui eu acho que pode ser um jogo até não tão aberto assim para gols, tá? Por conta das equipes serem bem niveladas. Aqui dá para ficar de preferência no match odds, né? Não leia a pior equipe em campo, mas como eu comento, se tratando de Alemanha, seja a primeira ou segunda divisão ou terceira divisão, pode ser que seja um jogo aberto mais para o final da partida. Então, se eu vier ficar de olho aqui, vou tentar ficar de olho numa recuperação, se alguém estiver na frente do placar, né? Para buscar a equipe buscar uma recuperação no mercado de gols e no final da partida também, tá bom? Mas acho que não vai ser um jogo tão aberto assim, com tantos gols, não. Sempre quando eu falo isso, vem aqui um 4-3, né? É o que eu imagino do jogo. Na Bundesliga 2, a gente tem 2 jogos interessantes. Na verdade, um muito bom e um que pode ser que dê algum trabalho pra gente aqui. Darmstadt e Rosenkiel. O Darmstadt é o líder da competição. Vem de uma excelente vitória contra o Karlsruhe, virada 2-1, né? Vou pegar aqui os jogos do Darmstadt. Eliminou o Gladbach 2-1 e vem de uma virada para cima do Karlsruhe 2-1. Vem de vitória para cima do Fortuna, vitória para cima do Paderborn, né, que era um dos líderes da competição, e vitória para cima do Nuremberg. São 5 vitórias seguidas, 4 na Bundesliga 2 e uma na DFB Pokal, que eliminou o Gladbach, né? Foi com um time ali misto, mas é um time bem melhor que a equipe do Darmstadt. O Kiel vem subindo na competição. O Kiel que começou bem mal, né? Já está agora voltando a dar uma melhorada. Só para pegar aqui dentro de casa, o Darmstadt ainda não perdeu, são 4 vitórias e 2 empates. E fora de casa, o Kiel está na média, 2-2-2. Os últimos jogos do Rosenkiel, fora de casa, né, vitória para cima do Nuremberg 3-2. Uma derrota para o Arminia, né, um dos últimos da competição, 4-2. Mas aqui já em setembro, né, no mês de outubro, se pegar aqui, ó, botar todos os jogos, o Kiel vem de vitória para cima do Heidenheim, vitória para cima do Nuremberg, um empate para cima do Hansa Rostock. Então em outubro ainda não perdeu, são 2 vitórias e um empate. Aqui dá para justificar essa odd de favoritismo, né? Se tivesse até um pouco menor, seria um pouco estranho, mas esse 1,70 aqui é até justo. Mas dá para ficar aqui de olho no back no Darmstadt, mas obviamente no mercado de gols. Esse jogo aqui eu vejo um jogo para pelo menos 3 gols, tá? Um jogo bem interessante aqui. Contrário de Hansa Rostock e o Kaiserslautern. São 2 times ainda de meio da tabela, um pouco mais para baixo. O Hansa acho que tem um time para ficar até um pouco melhor. O Kaiserslautern é o time que veio da terceira liga da Alemanha, né? O Hansa, dentro de casa, são 3 vitórias e 3 empates. 3 vitórias e 3 derrotas, desculpa. E fora de casa, o Kaiserslautern ainda não perdeu. 1 vitória e 4 empates. Aqui, nesse jogo, dá para ficar de olho no Leia, pior equipe em campo, só para tentar pegar rápida uma correção desse Kaiserslautern, tá? Não é para ficar muito tempo em exposição, não. Os jogos que o Hansa vem fazendo são jogos bem difíceis de ter leitura para o mercado de gols, mas é uma equipe que vem falhando bastante, tá? Então pode ser que, se tiver
a gente contra a posição do Kaiserslautern, pode ser que numa chegada consiga fazer um gol, alguma coisa assim. Mas acho que pode ser um jogo para trabalhar o match odds ali. Eu prevejo um jogo ali no começo de muito estudo, tá? Ao contrário do Dark Side do Kill. Acho que vai ser um jogo que já vai começar aberto, tendo oportunidades de gol, tá bom? Na terceira liga não tem os líderes jogando, né? O Elfsberg e o 1860 Munique. São dois times que eu tô ficando mais de olho. Na Ligue 1 a gente tem o PSG, que volta a jogar contra o Ajax, né? Que veio também da segunda divisão. O PSG é o líder, ainda não perdeu, são 9 vitórias e 2 empates. O Ajax é o 18º, está na zona da relegation, né, do rebaixamento. São 2 vitórias só em 11 jogos. Dentro de casa ainda não venceu, é o pior mandante, 1 empate e 4 derrotas. E o PSG é o melhor visitante. Que dá para ficar de olho num back no HT do PSG, né? No mercado de gols e na goleada. Acho que não tem muito que fugir desse jogo. Na Premiership, Celtic e Rangers não jogam. Primeira Liga, a gente tem um jogo muito importante entre Porto e Benfica. O Benfica, se eu não me engano, continua como invicto na temporada, né? Vinha de 2 vitórias na Champions e 2 empates para cima contra o PSG. A vitória contra a Juventus e contra o Maccabi Haifa. O Benfica já encaminha ali uma classificação num grupo que não eram os favoritos a passar, né? O favorito, obviamente, o grande favorito, o PSG, mas a Juve ali como a segunda força, o Benfica muito provavelmente vai entrar, mesmo se perder para a Juve, porque pega o Maccabi, né, no último jogo e tem grande chance de vencer. Aqui, o Porto, um empate e uma derrota. Dentro de casa, são 4 jogos e 4 vitórias. Fora de casa, o Benfica só tem um empate, se eu não me engano, contra o Vitória Guimarães. Que foi o único empate dele no campeonato. Contra o Guimarães. O Porto, dentro de casa, bateu o Braga 4-1, uma excelente vitória, né, para cima do Braga 4-1. E o Chaves 3-0. Aqui, daria também para ficar de olho na Lei, a pior equipe em campo, porque não tem favoritismo. Mas é muito complicado num clássico, ainda mais num clássico que é um clássico aberto, né? Pegar aqui os últimos jogos entre eles. Tem um 3-1, o último jogo foi 1-0, né? Depois teve um 3-1 pro Porto, 3-0 pro Porto, um empate 1-1 e um empate 1-1. O Benfica ainda não venceu o Porto, né, nos últimos 5 jogos. São 3 vitórias do Porto, 3 seguidas e 2 empates. Mas acho que vai ser um jogo aberto aqui. Acho difícil ficar trabalhando aqui o match odds, tá? Só se você for naquele método tick-a-tick, né? Que você entra num lay, tenta sair num back ali rápido, pegar pouca oscilação. Não deixa muita exposição, nem que seja 10, 15 minutos. Se você tiver uma exposição aqui durante um tempo grande, uma janela de tempo, pode ser que você tome um gol contra a posição, tá? Então não vou fazer isso, vou ficar somente aqui de olho no mercado de gols. Na Série A italiana, a gente tem Juventus e Empoli. A Juve, que não embalou nessa competição com a Allegri, né, é o 8º no campeonato, vai ficar fora das oitavas da Champions, né, muito provavelmente se classificando só para a Europa League, mas acho que é bem favorita não, mas acho que é favorita contra o Empoli. Dentro de casa ainda não perdeu, são 3 vitórias e 2 empates. E o Empoli fora tem 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Deixa eu só ver os últimos jogos da Juve dentro de casa. Bateu o Bolonha 3-0 e empatou com a Salernitana 2-2. O Empoli fora empatou com o Torino 1-1, venceu o Bolonha 1-0, bom resultado. Empatou só com a Salernitana, o Lecce e só perdeu para o Spezia. Até que os resultados do Empoli fora de casa não são de todo ruins, né? Mas não pegou ainda time forte. Vai pegar a Juve. Eu vou ficar de olho num back HT da Juventus, tá? Acredito que a Juve vem para cima para tentar fazer rápido um resultado. E comentando, tá? Quando eu boto aqui back HT, eu não entro para a Juve ganhar o primeiro tempo, tá? Hoje eu andei lá no back Arsenal no primeiro tempo no grupo VIP e teve gente que me perguntou no privado e eu consegui responder algumas pessoas, não consegui responder todo mundo. Mas quando eu entro back no primeiro tempo, eu entro nessa cotação teoricamente de 1,40, tá? É o back para a partida inteira. O problema é que a gente está falando sobre trader, né? Então, quando a Juventus abre o placar no primeiro tempo e essa cotação cai para, sei lá, 1,10, 1,05, eu já fecho a minha posição, tá? Quem está no back HT, obviamente, se bater ele a vitória no primeiro tempo, pega um lucro de 100%.
mas também se acaba o primeiro tempo 0 a 0, você tem um prejuízo de 100%. Se eu estou no back HT da Juventus, tá? Para o jogo inteiro, só que eu estou pegando ali o primeiro tempo, que é o método que eu uso. Eu entro na cotação de 1,40. A Juve não venceu o primeiro tempo, mas foi um amasso. Essa cotação pode subir muito pouco, né? No máximo ali 1,50 eu perder, sei lá, 10% da minha stake, ou se manter até ali, entendeu? Então eu acho menos risco de você tomar um head, beleza? Então é o que eu comento pro pessoal lá. Eu sempre uso métodos que me deem menos head possível. Show? É por isso que a gente, pelo menos é por isso que eu sou, digamos aí, bem sucedido durante uns 10 anos de trader, tá bom? Na Turquia a gente não tem o Fenerbahçe jogando, que é o único time que eu estou trabalhando, e na Série B a gente tem os dois jogos que são importantes na zona do rebaixamento. Chape 1,60, Tombense 6. Vamos lá. A Chape tem 39 pontos, o CS, estou gravando aqui ainda antes de começar o jogo da Ponte do CSA, então não sei qual foi o resultado, obviamente. A Chape, ela pode ter o CSA chegando a 39 e precisa demais vencer esse jogo, com o Tombense que tem 44. O CSA, ele só pode chegar a 45 pontos, né? Se o CSA não vence hoje, o Tombense já está livre do rebaixamento. Então, o Tombense joga amanhã, teoricamente, com boi na sombra, tá? Então, por isso, se o CSA não vencer hoje, se o CSA empatar, vai 37, com 6,43, isso aí, o Tombense está livre. Então, se o CSA, hoje que eu tô gravando, na quinta-feira, dia 20, não vencer a Ponte, eu vou ficar de olho aqui num back a Chapecoense, porque aí a gente pode ter um Tombense muito relaxado. Acredito que o Tombense, mesmo o CSA vencendo, já vem relaxado para cá, mas é muito mais garantido vir buscar alguma coisa da Chape, que necessita dentro de casa, tá? Contra um time já relaxado. E ficar aqui de olho no mercado de gols, caso o Chapecoense não esteja em vantagem na partida, tá bom? E último jogo, CRB e Operário. CRB 1,95 também não tem nada para fazer no campeonato. O Operário com 34 é o desespero, né? Se eu não me engano, eu falei desse jogo ontem. CRB e Operário. Muitos jogos no radar que eu faço, mas acho que eu falei desse jogo ontem. Tanto que eu falei que eu não tinha achado, se eu não me engano, o meu soft score, né? Deve ter tido algum erro e ter passado para essa sexta-feira. O Operário só pode chegar a 43, ainda tem chance de escapar, né? Que se a Chape não vence, ficar com 39, o Operário vence, vai 37, faltando 2 rodadas e 2 pontos. É difícil? É muito difícil, mas tem que ficar de olho. Não vou ficar de olho no match odds, vou ficar de olho no mercado de gols. O time do CRB em casa é um time bom, então o desespero do Operário pode ser que o jogo abra, né? Mesmo tipo assim, vou entrar então em lei CRB porque não tem tanta necessidade do jogo. Concordo com você e com esse pensamento que eu acabei de falar. Só que esse desespero do Operário pode ser que vá lá e faça um golzinho, ou que abra demais o time, né, para buscar a vitória e tome o gol do CRB. Então eu prefiro nesse jogo, tá, não ter uma exposição, tá bom? Prefiro aqui ficar de olho no mercado de gols. E é isso. Sexta-feira feita. Vamos ver se a gente tem... aqui tá marcando, falta 1 minuto e meio. E aqui tá como dia 21. Deixa eu ver se não dá pra passar. Aqui tá como dia 21, tá? São 9h28. Aqui tá faltando 1 minuto e meio. Então esse jogo tá marcado pro dia 20, né? Na verdade vai acontecer amanhã. Uma coisa deu aqui no radar esportivo. Mas é isso. Jogos importantes. Briga de liderança. Clássico português. Juve tentando melhorar na tabela, né? E 2 jogos de rebaixamento ali da Série B do Campeonato Brasileiro. Valeu? A listinha, que eu sempre comento com vocês, né? Tem vários dias que eu não comento a listinha. Aqui, obviamente, o meu plano no radar esportivo é um plano premium. Então você tem aqui over meio HT e over 1,5 para você marcar. Se você quiser, vou marcar só aqui, ó, over meio HT e over 2,5 na partida. E aqui eles dão os jogos que tem mais incidência, que você consegue mudar o percentual que você quer mais selecionar os jogos, beleza? Vou botar aqui tudo 60 de mínimo. Aqui ele seleciona os jogos que tem mais probabilidade de dar. Over meio HT, o jogo é entre... Aqui tá como dia 20, foi mal, dia 21. Aqui, ó, Darmstadt Kiel. O Darmstadt jogando dentro de casa
tem 90% de chance de fazer gol no primeiro tempo, o que o fora de casa tem 80% de chance de ter um gol na partida, né, no primeiro tempo. Então, muito provavelmente esse jogo aqui, e a gente está falando de estatística, né? Obviamente, como eu comentei, é o ao vivo que vai comandar o que a gente aposta, mas muito provavelmente esse jogo aqui tem gol no primeiro tempo, tá? E tem 70% de chance de ter mais de 2,5. Lembra que eu falei que o jogo aqui tem tudo para ter 3 ou mais gols? Hansa Rostock em casa tem 100% de chance de ter gol no primeiro tempo. 100% das vezes que jogou o Hansa dentro de casa, pelo menos teve um gol no primeiro tempo. O Kaiserslautern fora 70 e o mais 2,5, 60-60. Então aqui são coisas, uma lista interessante, né, que o Radar Esportivo dá para vocês, para ter uma base. E quem gosta de bingo, né, pelo menos aqui já tem 4 jogos de over meio HT, né, no primeiro tempo, 4 jogos com mais de 80%. Então eu vou até mandar esse bingo lá para a galera do Free. Vou anotar aqui, segunda divisão da Holanda, Oz, Top Oz e Roda. A Bélgica, Cercle Brugge e Charleroi, e 2 jogos da Bundesliga 2. Beleza? Quem gostou, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, curta, comenta. Comenta se você gostou dessa listinha aí, se vale a pena ficar de olho e fazer uns bingos dela. Valeu? Boa sorte a todos. Abraço!